lembrando, pode ficar em pé com a sua Bíblia. No culto semana que vem nós teremos a ceia e também teremos um culto de batismo, amém, irmãos? Graças a Deus, que bênção, nós vamos ter um culto aqui de batismo, vai ser durante o culto e vai ser uma festa linda e você não pode perder essa festa que nós vamos fazer para Jesus, uma festa aqui na igreja e uma festa no céu para a glória dele. Pega a sua Bíblia aí, pega aí a sua Bíblia, erga aí o mais alto que você puder, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta por favor, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus capítulo 9, nós não sabemos quem escreveu Hebreus, essa epístola aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos que ela foi destinada aos hebreus, ao povo hebreu, ao judeu. Hebreus capítulo 9, verso 27. Verso também 28. Hebreus 9, 27 e 28. Lembrando os irmãos que terça-feira às 20 horas tem o culto fé normalmente. Amém, gente? Eu estou sentindo falta de alguns irmãos, eu não sei se é porque é o feriado. Se os irmãos foram para Santos, para o Guarujá, não sei. Eu estou sentindo falta de alguns irmãos que estão vindo nesse tempo de pandemia. Eu acho que eu estou sentindo falta de um tanto. Hebreus 9, 27. Quantos encontraram? Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Assim como o homem está ordenado, uma ordem, morrerem quantas vezes, gente? Quantas vezes? Quantas vezes o homem vai morrer? Uma só vez. O que tem depois? Juízo. Fala comigo assim, juízo. Vamos orar, Pai. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, revela a Tua palavra em nós. Aqueça o nosso coração, ó Pai, pela exposição da Sua palavra, assim como o Senhor o fez com os apóstolos no caminho de Emaús. Faça isso, Senhor. Aqueça o nosso coração, ó Pai, que essa não seja uma pregação, ó Pai, de sabedoria humana, uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, Senhor. Faça isso, Senhor. Que o pregador não fale como escriba e fariseu, mas fale como quem tem autoridade, para a glória do Teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós falamos sobre a reforma protestante, né? Ontem, dia 31 de outubro, nós comemoramos não o Halloween, nós comemoramos o dia da reforma protestante, 503 anos da reforma. No ano de 1517, Martinho Lutero estava fixando as 95 teses no castelo de Wittenberg, e ele estava fazendo a questão da reforma protestante.
Nós falamos um pouco sobre as solas, né? O pilar da reforma, as 5 solas de Lutero, os cinco pilar da reforma. E hoje, aproveitando também um tema da reforma e aproveitando também um feriado de amanhã, né? Eu queria ser, eu não me lembro se foi o Moody, mas um grande pregador disse, um bom pregador, ele tem a Bíblia numa mão e um jornal na outra. Então eu queria aproveitar o feriado e ensinar algo, irmãos. Meu papel aqui é apenas ensinar, e nós vamos ver que o que nós vamos ensinar também foi discutido no período da reforma. A questão da morte. Eu queria falar hoje sobre a oração para os mortos. A oração para os mortos. Por que que nós, evangélicos, protestantes, nós não oramos pelos mortos ou para os mortos? Nós não fazemos missa de 7º dia, nós não frequentamos o cemitério no intuito de orar por alguém. Não que nós não vamos a um cemitério, entenda bem, mas nós não vamos com o intuito de fazer um culto a uma pessoa que já morreu, ou acender uma vela para alguém que já morreu, ou até mesmo orar por alguém que já morreu. E nós vamos ver isso aqui à luz das Escrituras. Então, tocando um pouco sobre Martinho Lutero, não só Martinho Lutero, mas também os pré-reformadores. Nós falamos hoje pela manhã, John Wycliffe, que foi um inglês, que foi professor de Oxford. Nós temos John Hus, um alemão, que é um pré-reformador. Os dois pregavam, uma das coisas que eles pregaram na pré-reforma, John Hus, no ano de 1400, ele morreu no ano de 1415. John Hus é aquele que os irmãos conhecem muito bem, que profetizou sobre Lutero. Quando ele estava sendo morto numa fogueira, ele declarou: vocês estão matando um ganso, porque Hus em alemão quer dizer ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne, que vocês não poderão tocá-lo. Ele foi executado no ano de 1415, no ano de 1517, 102 anos depois, Deus está levantando Martinho Lutero. Mas a grande pregação, eles tinham em comum vários pontos. E esse ponto sobre a oração dos mortos, eles já ministravam sobre uma intercessão sobre os mortos, ou pelos mortos, eles já pregavam contra o sistema da igreja, o nome católica daquela época. Quando Martinho Lutero, há quem diga, irmãos, que uma das coisas que causou uma grande revolta no coração de Martinho Lutero, foi exatamente a questão das indulgências, no que tange a alguém ter o poder de interceder diante de Deus por alguém que já morreu. Pegando aqui, nós falamos de manhã, depois se você não assistiu, corre lá, assiste essa mensagem. Mas pegando só esse gancho aqui da reforma, muitos estudiosos acreditam que o que deu um start no coração de Martinho Lutero, o que foi a causa dele falar assim, não, agora não, precisamos de uma reforma urgente, foi quando a igreja começou a receber ofertas, para, em troco de ofertas de valores, poder interceder, o Papa, os religiosos, a autoridade sacerdotal da época, tendo o poder de interceder diante de Deus, para, se eu puder usar essa expressão, de alguma forma, aliviar o tempo do purgatório. Por exemplo, a pessoa pegaria 20 anos de purgatório, mas dependendo da oferta que você ministrar, da terra que você der, então, talvez pegue 10, pegue 5, talvez nem fique no purgatório. Então, alguns estudiosos acreditam que de tantas outras coisas, essa tenha sido o start no coração de Martinho Lutero, ou seja, a relação da igreja com aqueles que já morreram. E o que os reformadores entendiam? Que ninguém tem autoridade para interceder diante de Deus, ou de mudar uma sentença de Deus sobre aqueles que já morreram. E nós vamos ver isso aqui à luz da Bíblia. Uma segunda coisa, e eu vou ter que ficar indo lá e cá nesse assunto, uma segunda coisa que o texto já começa aqui a revelar para nós: ao homem está ordenado morrer uma vez só. Aqui o autor aos Hebreus já está tirando a ideia, a possibilidade de uma reencarnação, ou de uma filosofia que muitas pessoas acreditam, a imortalidade da alma, aquele círculo, aquela coisa onde a alma ela vai passando e ela pode renascer em outro corpo, ela pode renascer como alguma outra forma, algumas linhas de pensamento, até como um inseto, um animal. Então o texto já está anulando a ideia de uma reencarnação. O princípio da reencarnação não é bíblico. Eu posso ouvir um amém por isso?
Nós não acreditamos com base na Bíblia em reencarnação. Ao homem foi dado o direito de morrer uma vez. Se ele reencarnar, ele teria obviamente de morrer de novo. Então, ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só. Então nós percebemos, o homem morre, depois que ele morre vem o quê? Vem o juízo, fala comigo, juízo de Deus. Então, biblicamente, nós não temos a ideia de purgatório. Purgatório não é uma ideia bíblica. É um pensamento que nasceu na Idade Média, mas não é bíblico. Por isso foi refutado de forma muito veemente pelos reformadores, pré-reformadores e pelos reformadores. Não existe a ideia de um purgatório. O único texto da Bíblia reformada, a Bíblia evangélica que nós temos, o único texto que eles usam, alguém usa para tentar defender uma ideia de purgatório, é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, e esse texto não fala sobre purgatório. Essa interpretação foi um erro hermenêutico, um erro de exegese, porque a Bíblia não defende nesse texto a ideia de passar a pessoa pelo fogo. Deixa eu definir aqui o que eu li sobre o conceito purgatório. Olha só, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Então, qual que é essa ideia de purgatório? Que a Bíblia, que nós não temos menção bíblica sobre ela. É a ideia de alguém que morreu, que recebeu a Cristo, mas ainda não tem o coração purificado, e teria que passar por um processo intermediário, para que fosse pelo fogo, pelo um sofrimento purificado, e então assim obtivesse a salvação em Deus, agora com o coração pleno. E isso vai gerar, e o que eu li aqui, irmãos, isso foi tirado aqui da Igreja Católica, depois os irmãos podem conferir. A ideia de purgatório não é uma ideia bíblica. A Bíblia nunca defendeu um lugar intermediário, um lugar de purificação, um lugar de que Deus ia completar a obra de salvação, irmãos. Entenda, Cristo é suficiente. Você pode repetir isso comigo? Cristo é suficiente. A obra da cruz, quando Jesus falou assim, está consumado. A obra de salvação, uma obra redentora, ela é uma obra suficiente. Então nós não defendemos essa ideia de um purgatório. E o texto que eles usam, 1 Coríntios 3:13, não fala que ali passar pelo fogo, a pessoa ia passar pelo fogo. Ali fala de passar pelo fogo as obras. Ali está falando da vinda de Jesus, e quando Jesus vier, no dia do juízo, Deus vai passar as nossas obras pelo fogo e dará galardão para uns e para outros não. O texto não defende a ideia de nós termos que passar. Alguém cometeu pequenos pecados, mas já havia recebido Jesus, então essa pessoa tem que passar por um purgatório. Nós não temos isso na Bíblia. O que a Bíblia diz, o homem vai morrer uma vez só, depois em juízo. E o que a Bíblia defende, céu, inferno. Morreu, vem juízo. 2 lugares apenas, 2 caminhos apenas. Céu, inferno. Não existe um texto na Bíblia que traga a ideia de alguém ir para um outro lugar, a não ser céu ou inferno. Nós não temos uma base bíblica que defenda a ideia de alguém interceder por alguém que já morreu. Fulano já morreu. Vamos então fazer uma intercessão diante de Deus, para que aquela pessoa obtenha um bom lugar diante do Pai. Nós não temos nenhuma menção bíblica. Agora, vamos ler um pouco sobre a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5. Vocês estão comigo, irmãos? Segundo Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Por que nós não intercedemos pelos mortos? Porque importa que
todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos aparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então entenda, o que vai determinar como nós iremos diante do tribunal de Cristo, não é que depois que alguém morrer, tenha um intercessor, não. O que vai determinar o que a pessoa fez em vida. O que a pessoa escolheu ser bom ou ruim, se ela escolheu a Cristo ou não, se ela escolheu servir a Deus ou os prazeres, se ela escolheu amar a Deus ou as concupiscências da carne, isso que determinará diante de Deus. Então, biblicamente, se a pessoa terá que prestar conta pelo que ela fez em carne, não existe base para que nós intercedamos por ela diante de Deus. Não temos. Vocês estão comigo? Não temos base bíblica, porque todos vamos aparecer diante de Cristo. Quando você chegar diante de Cristo, no tribunal de Cristo, no dia do juízo de Cristo, não adianta alguém orar por você. Essa pessoa devia ter orado por você enquanto você estava viva. Orar por mim enquanto eu estou vivo. Irmãos, ore por mim enquanto eu estou vivo. Ore por mim, ore. Fala, Deus, não deixe o pastor desviar não, Senhor. Não deixe o pastor tomar decisões erradas não, Senhor. Não deixe o pastor ser atraído pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida e pelas concupiscências da carne. Ore por mim depois que eu morrer, irmão. Se eu morrer primeiro que você, não precisa de orar mais. Porque aí então eu vou ter que me apresentar diante de Deus, segundo o bem ou o mal que fiz pelo corpo. Então qual que é a ideia? Nós só temos uma oportunidade. Ah, pastor, alguém fez mal, pastor, então na próxima vida ela vai vir com um karma, ela vai vir com um problema, pastor. Ah, a pessoa está vivendo uma vida ruim, pastor, mas quer saber de uma, pastor? Ah, na vida passada ela foi muito ruim com as pessoas. A Bíblia não defende isso, irmãos. Nós temos uma chance só de viver. Uma só. Uma única oportunidade. É por isso que alguém diz que o tempo é a moeda mais valiosa. Uma oportunidade. Uma chance de dar o nosso melhor. E depois que a gente for para a eternidade, nós vamos nos apresentar diante de Deus com o bem ou mal que fizemos durante a nossa vida. O que você faz nos poucos anos de vida que você tem aqui na terra, eu chamo pouco em relação à eternidade, vai determinar onde você vai passar a sua eternidade, se é no céu ou se é no inferno. Quem está entendendo isso aqui? Então, irmãos, nós não temos base para interceder, para que Deus receba intercessão pelos mortos. Romanos capítulo 14, versículo de número 12. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se você pegar o contexto aqui, fala de uma série de prática, tolerância com os fracos na fé, práticas, discussões sobre as fraquezas. E Paulo termina dizendo: cada um de nós dará contas de si mesmo, ou seja, as práticas, as escolhas de vida,
o que fez ou não, cada um de nós, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando nós olhamos o rei Davi, irmãos, eu não vou abrir esse texto, mas depois você pode anotar, 2 Samuel 12, 22 e 23. Esse texto fala da morte do rei Davi, da morte do filho do rei Davi com Betseba, primeiro filho dos dois. A Bíblia diz que o filho ficou doente, um bebê, um recém-nascido. Então Davi foi orar e jejuar. Davi intercedeu, orou. A Bíblia diz que ele orou com toda a força. Ele não comeu pão, jejuou, orou, rosto em terra. Só que quando chega a notícia que o filho havia morrido, Davi imediatamente cessa a oração, ele para de orar. Porque Davi entendeu, e quando ele para de orar, ele vai comer. E Davi vai entender um princípio que já vem do questão judaico, do judaísmo. Eles não oravam e pediam a Deus e nem intercedia por morto, porque eles entendiam que cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Que cada pessoa vai ter que chegar diante de Deus com o bem e o mal que fez enquanto estava vivo. Algumas filosofias, irmãos, elas são agradáveis. Elas são agradáveis, porque elas entram dentro de uma necessidade do nosso coração. E como eu falei na vez que eu falei sobre imagens, eu quero falar isso aqui de novo. Eu não vim aqui, irmãos, para ofender ninguém. O meu papel aqui não é trazer nenhuma outra coisa, senão esclarecimento bíblico. E eu quero falar, como falei da outra vez, se alguém me persuadir, me convencer, à luz das Escrituras, irmão, semana que vem eu venho aqui e prego uma mensagem falando para que você então passe a orar pelos mortos. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre a nossa vida. Quem pode dizer amém por isso? A palavra é a autoridade. E essa é uma grande conquista da reforma. A palavra de Deus, ela é a autoridade. Agora, quando nós pensamos, irmãos, sobre morte, quando nós pensamos, irmãos, sobre uma vida passageira, uma vida curta, quando nós pensamos em juízo, quando nós pensamos em uma oportunidade só, no mínimo, isso precisa transformar o nosso coração de alguma forma. Se não há intercessão pelos mortos, se você não pode dar uma oferta, por mais generosa que seja, para que algum religioso interceda por você depois que você morrer, no mínimo, irmãos, uma mensagem bíblica, quando você lê esse texto na Bíblia, na sua casa, passando no seu coração pelo Espírito Santo, no mínimo isso precisa nos levar você, levar a mim, a uma conformidade de vida a Cristo. A uma conformidade, a um amoldar a vida em relação a Cristo Jesus. Todas as vezes que eu prego sobre isso, e constantemente eu faço uma reflexão sobre esse tema, eu gosto muito de fazer um exercício com vocês. Imagina que quando você sair dessa igreja para você ir embora, para sua casa e até mesmo aqui, todas as pessoas que você vê, muito provavelmente, daqui a 100 anos, estarão na glória. Todas elas. Muito provavelmente estarão com o Pai. Muito provavelmente terão morrido.
todas as pessoas, todas, dentro dessa igreja aqui hoje, todas, daqui a 100 anos, todos nós, muito provavelmente, estaremos mortos. Muito provavelmente. Agora, se depois que a gente partir, só tem duas realidades: céu e inferno. Jesus foi mais, no Novo Testamento, a pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus. Porque ele queria alertar, ele é um pregador. Ele entendia sobre isso. Agora, se daqui a 100 anos todos nós estaremos mortos, a grande questão é: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Quais têm sido as nossas escolhas? O mundo vive, parece que num hedonismo, parece que é um prazer assim, a todo custo. Hoje parece que a ideia é, o que importa é ser feliz. E essa filosofia parece que tem entrado com muita força. As pessoas querem ser felizes. Aí, em nome da felicidade, elas vivem qualquer tipo de experiências essas que vão afastá-la de Deus no plano da eternidade. A primeira coisa, não há intercessão pelos mortos, não é bíblico isso. A segunda coisa, se não há intercessão pelos mortos, precisamos pensar um pouco mais sobre nossas decisões, sobre nossas escolhas, sobre nossas atitudes. Porque tudo que nós fazemos aqui vai tocar a eternidade. Tudo que nós vivemos aqui vai tocar a eternidade. E como eu disse, irmãos, o que eu quero trazer é apenas luz. Apenas luz. Não há base bíblica que defenda a intercessão pelos mortos. E Lutero vem, John Hus, eles vêm lutando, porque a mensagem que eles pregaram, a reforma, ela vem. E hoje ainda nós precisamos de uma reforma. Eu já vi evangélico orando para morto, irmãos. Eu já vi evangélico intercedendo pelos mortos. Eu já vi evangélico fazendo oração para que Deus dê um bom lugar para a pessoa que já morreu. A gente vê frases que parecem tão entranhadas na nossa cultura, que às vezes uma pessoa que a gente acha boa morre e fala assim: não, esse foi para o céu direto. Ou seja, não precisou passar nem pelo purgatório. Porque filosofias que estão entranhadas na nossa cultura. E são filosofias bonitas, repito, agradável, que traz conforto para nós. Eu me lembro de um dia, irmãos, fazer uma visita, e às vezes a gente, pastor, a gente entra em cada dificuldade, irmãos. Fui fazer uma visita para uma mulher que estava tendo perturbação à noite, não conseguia dormir, sei lá, em Minas. Eu me lembro, eu e a minha esposa entramos para orar na casa, e ela falou assim: pastor, ela tinha perdido um filho, ela falou assim: pastor, é porque o meu filho, pastor, eu vejo o meu filho aqui em casa. E na hora me deu um frio na barriga, irmãos, e eu fui explicar para ela que o que ela estava vendo não era o filho. Não era o filho. Não era o filho. Porque biblicamente pessoas que morrem, depois vem o juízo. As pessoas não estão no purgatório, também não estão penando, como alguns usam essa expressão, por aí, vagando por aí. A pessoa que foi muito ruim não reencarna, não ficam vagando. Não existe isso. Nós não temos isso na Bíblia também. Agora o que nós temos são demônios, que a Bíblia diz que eles se transfiguram até em anjo de luz e eles querem enganar. E demônio é mestre para usar a sensibilidade das pessoas, para prenderem pessoas em doutrinas que não são bíblicas. Demônios que a Bíblia diz que está ao nosso derredor,
Onde ele está? O nosso? Onde ele está? Derredor. O que é o derredor, irmãos? Quem me ajuda aí? Derredor é o quê? Hã? É perto, não tão perto? É longe, não tão longe? Ao redor está quem, gente? Hã? Os anjos. Sim ou não? Eu não estou vendo, irmão, mas aqui do meu lado tem um anjo. A Bíblia diz, eu creio. Do seu lado tem um anjo. Agora, do seu derredor tem demônios que não são oniscientes, nem onipresente e nem onipotente. Eles não são oniscientes, não sabem o que você pensa, mas assiste você desde que você nasceu. Então ele conhece a sua vida, sabe dos seus desejos. Então quando morre alguém, morreu alguém, um médium, ele só precisa ter o trabalho de receber uma entidade para falar todas aquelas coisas que um filho falaria para um pai. Então, irmãos, nós defendemos o ensino bíblico. Uma das coisas que o Martim Lutero dizia: todo ensino que não seja bíblico precisa ser rejeitado, ainda que faça chover milagres. Nós não nos impressionamos pelos sinais. Ah, pastor, mas falou até com o tom de voz do meu filho e da minha filha. Não é Deus e também não era o seu filho. A Bíblia não defende reencarnação. A Bíblia não defende alma. A Bíblia não defende pessoas que vêm conversar com a gente. A Bíblia não defende isso, irmãos. Vocês estão comigo? Nós precisamos entender. Eu estou apenas usando esse feriado de amanhã para trazer luz a um ensinamento para todos nós. Amém? Fique em pé, por gentileza. E sabe qual é o grande problema? Se houvesse um purgatório, então Cristo não seria suficiente. Nós vivemos uma vez, morremos uma vez, Cristo morreu uma vez e vai vir a segunda vez. Nós aguardamos a salvação nele. Nós aguardamos a salvação em Jesus. Permita-me fazer uma pergunta bem prática. Bem prática. Onde você quer passar a sua eternidade? Onde você quer passar a sua eternidade? Onde você quer passar a sua eternidade? Ah, pastor, claro que é o céu, pastor. Alguns falam assim, pastor, nem que eu chegue no céu cheirando fumaça, mas eu quero chegar no céu. A gente quer o céu, irmãos. A gente quer o céu. Um dia alguém pregando sobre galardão, eu pensei assim, eu não estou nem querendo galardão mais, eu estou querendo só chegar lá. Se eu chegar lá, irmãos, para ser assim, um menor, para mim tá bom. Porque a gente quer o céu. Mas como a gente tem vivido? Quais têm sido as nossas escolhas? Quais têm sido as nossas escolhas, irmãos? Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. Enquanto isso, eu queria que você orasse, que você tivesse o seu tempo aí com Deus, tivesse esse momento de reflexão. Às vezes você nunca parou para pensar sobre isso.
Talvez esse é um tema que você nunca parou para pensar. Talvez o inimigo ele enche tanto a nossa cabeça com o que nós vamos fazer amanhã, com as nossas reuniões de trabalho amanhã, com as contas que a gente tem que pagar na terça-feira. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a eternidade, sobre as suas escolhas. Para onde as suas escolhas têm levado você? Para o céu ou para o inferno? Pense, é só você que pode responder isso no seu coração. Eu queria que você refletisse sobre isso, por favor. Primeiro Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo, irmãos. A nossa esperança é na suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente.
Você que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode ter uma esperança. Eu tenho uma boa notícia: você está salvo para a glória de Deus. Você não precisa temer, porque você está salvo, porque Cristo é suficiente. Você que recebeu a graça mediante Jesus Cristo, você que recebeu a graça pela fé, você não precisaria de um purgatório, porque a cruz do Calvário foi suficiente. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A obra foi completa. O texto que nós lemos diz que Jesus morreu uma só vez, de uma vez por todas, porque na morte de Cristo Ele estava nos justificando. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé. Você está justificado se você recebeu Jesus. Se você está vivendo em Jesus, se você está vivendo conforme o ensinamento de Jesus, você está justificado. E você não precisa ser purificado no fogo de purgatório que não existe, porque você já foi purificado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O salmista Davi, quando ele pecou, Salmo 51, ele é o salmo do arrependimento. E parece que é um salmo profético, porque ele está dizendo: Senhor, lava-me, lava-me e serei limpo, purifica-me e serei alvo como a neve. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer? Receba Jesus e viva nele. Pastor, o que eu preciso fazer? Receba Jesus e viva nele. Nós vamos para o céu. Eu não sei se eu vou te conhecer no céu, irmãos. Eu acho que não. Isso seria uma outra mensagem, né? Se eu pudesse conhecer você no céu, escuta isso aqui. Se eu pudesse te reconhecer lá no céu, talvez eu pegaria na sua mão, assim bem apertada, aquela que você pega na mão, assim, entrar no peito, assim bem apertado. Eu iria falar para você, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena pagar o preço. E quando eu falo pagar preço, irmão, não é preço de ser salvo, entenda bem. É porque a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. E servir a Deus é um preço. Vir para Cristo é de graça. Seguir Jesus custa tudo. Seguir Jesus vai custar tudo. Vir é de graça. Seguir custa tudo. E dói. E às vezes o preço é alto. Mas se eu pudesse te reconhecer no céu, eu ia falar para você, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena as lágrimas. Valeu a pena a perseverança. Valeu a pena a entrega. Valeu a pena ser chamado de bobo, de trouxa. Valeu a pena você, jovem, ouvir que você está perdendo a sua juventude na igreja. Se eu pudesse falar uma coisa para você, eu falaria: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena passar pelo que nós passamos. Valeu a pena ser perseguido por causa da nossa fé. Valeu a pena sofrer para não negociar princípios e valores cristãos. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena.
valeu a pena. Feche os seus olhos, deixa eu fazer essa última oração com você. Feche os seus olhos. Coloca a mão no todo o teu coração. Eu quero fazer essa última oração com você. Eu queria que você repetisse essa oração, porque nós vamos nos identificar uns com os outros. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração agora. Essa última oração. E eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que está orando dizendo assim: Senhor, eu estou voltando para os teus caminhos. Eu estava afastado, mas hoje eu volto. Eu quero fazer essa última oração. E para fazer essa última oração, eu quero identificar onde você está. Para isso, eu quero que você levante uma das suas mãos. Por favor, levante uma das suas mãos. Pastor, eu estou tomando essa decisão, pastor. Eu quero Jesus. Eu quero orar por você. Levante a mão, balança ela assim para eu ver. Temos alguém? Temos alguém aqui na igreja? Temos aqui uma pessoa. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Fala assim: pastor, a minha decisão não é pela religião, pastor, não é para a igreja. A minha decisão é para Cristo. Eu quero orar por você. Temos mais alguém? Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Temos alguém? De repente você estava afastado do Evangelho. Por algum motivo você se afastou, mas hoje você vai voltar para Cristo. Eu quero orar por você. Você em casa, de repente tomou essa decisão por Cristo, para a reconciliação, ou para recebê-lo como seu Salvador. Está aparecendo agora na sua tela o número do nosso telefone. Envie um WhatsApp para nós. Nós queremos estar com você, queremos te ajudar. Temos mais alguém? Meu irmão, vem aqui à frente por gentileza. Deixa eu orar com você aqui. Pode vir sem constrangimento algum. Eu quero orar pela sua vida aqui. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo teu filho. Eu coloco ele no coração do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que ele nunca se desvie da tua presença. Ó Deus, que todas as promessas que o Senhor tem para a vida dele se cumpram. Tudo aquilo que possa vir atrapalhar ele te servir, que o Senhor arranque. Plante dentro dele todas as condições de servir ao Senhor com integridade e fidelidade. E por causa dessa decisão, que o Senhor abençoe a vida dele, a família e tudo aquilo que ele leva o nome dele por herança, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o céu está fazendo uma festa para te receber. Está lá em Lucas capítulo 15. Se os céus estão fazendo uma festa para te receber, nós aqui em Lagoinha também queremos receber você com uma grande festa. Por isso eu vou contar de 1 até 3. E no 3 eu vou pedir para você virar, para você conhecer sua nova família. Amém? 1, 2, 3. Vire, por favor. Bem-vindo à família de Deus. Vamos embora, irmãos.
Graças a Deus. Se sobrou um cupinzinho casqueirado do almoço lá, chama minha esposa, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu queria terminar este culto lendo as 5 solas de Lutero. E se você quiser ver um pouco sobre isso, assista o culto da manhã. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Abençoe pelo menos umas 100 pessoas do seu lado aí. Estenda a mão, fala alguma coisa de Deus para ela.